nós vamos falar sobre a situação da pandemia em São Paulo. A Mayra Djam vai trazer notícia boa para quem está na capital paulista, cidade de São Paulo, porque no interior ainda não é tão bom assim, né, Mayra? Boa tarde para você, seja bem-vinda mais uma vez ao Bastidores do Poder. Oi, Vitor, boa tarde para você, para a Lana e para todos os ouvintes. Pois é, então, o estado de São Paulo pode chegar ao pico da transmissão da variante Ômicron já na semana que vem. Na capital, já até há uma estabilidade nos indicadores de internação. O número de internados nessa semana é o mesmo da semana anterior, 827, mas a quantidade de pacientes com quadros respiratórios atendidos nos hospitais municipais caiu quase 40% nesse período. Foi de 621 para 391. Eu conversei com o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, na verdade agora Comitê Científico, João Gabardo, e ele disse que a capital já chegou ao platô, mas o interior ainda não. As internações na capital de São Paulo já atingiram o platô e nós esperamos que já comece a cair. Mas no interior do estado de São Paulo, nós não atingimos ainda esse platô, ainda temos crescimento das internações, mas acreditamos que dentro de uma semana deveremos começar a ter uma redução nos números totais do estado de São Paulo. E aí, nos dados gerais do estado, as internações em enfermaria já começam a apresentar uma ligeira queda. São 7.041 pacientes nesse momento, 8% a menos do que na semana passada. E aí o doutor João Gabardo explica que é normal a redução das hospitalizações em UTIs vir depois das em enfermaria. E aí ele diz que por quê? Porque é assim que começam os casos, primeiro casos, depois enfermaria, depois UTIs e depois mortes, né? Assim que se comportam os indicadores. E quando começa a redução, aí é ao contrário. Então, primeiro vai diminuindo enfermaria e depois vai diminuindo em UTI. E aí o número de casos, aí é que está o problema, porque as plataformas federais que contabilizam os casos de Covid-19 têm sofrido aí vários problemas, muita instabilidade. Então, é difícil de contabilizar. Por exemplo, ontem o governo paulista contabilizou 37.611 registros da doença, que é um recorde absoluto. Só que no dia anterior eram 1.000. Então, a Secretaria de Saúde explica que está havendo ali uma compensação. Então, é mais fácil a gente acompanhar a queda pelas internações, porque mostra o momento atual da pandemia. E aí, então, a expectativa de, na semana que vem, chegar ao pico e começar a descer finalmente no estado de São Paulo. Era o que previam os especialistas, né, Lana? Você acompanhou bem de perto isso. A variante Ômicron é mais transmissível, mais gente está pegando. Mesmo assim, os óbitos e as internações não acompanham esse ritmo acelerado dos casos confirmados e o pico tá para chegar, né? Essa semana que tá terminando agora, semana que vem, depende da região, é o que esperávamos mesmo, né? No número de casos, a gente tem uma ajuda aqui do matemático do Francisco Lira, que acompanhou os dados da cidade de São Paulo, porque o prefeito chegou a dar uma declaração de que a gente já tinha atingido o pico, e aí fomos checar. E ele apontou aqui, no levantamento que fez até dia 3, então atualizado na data de ontem, que a média de novos casos na cidade de São Paulo está caindo, sim, lentamente, mas está caindo desde o dia 19 de janeiro, mais ou menos. No finzinho de janeiro, começou a cair. A gente passou de 7.000 para 6.000 casos, em média, novos por dia, depois 5.000 no dia 22, 25, 4.000, 28, 3.000, no dia 31 de janeiro, 2.000 casos e ontem 1.600 novos casos por dia. Isso é a média dos últimos 7 dias. Então, na ponta do lápis, já tem pelo menos uma semana que a gente já está com uma queda na média, mais de uma semana já. Pela segunda semana, a média móvel de novos casos da capital dá uma sinalizada, um movimento de queda. Mas a gente não pode dizer o mesmo da curva nacional, né, que começou a diminuir, mas ontem explodiu novos casos, 286 mil. O número de mortes também ontem, pela primeira vez desde agosto do ano passado, passou de 1.000
nas últimas 24 horas e empurrou a nossa média de mortes no Brasil para 707 mortes todos os dias por Covid. UTIs ainda muito cheias na maior parte do país, né, em pelo menos 8 estados, segundo a Fiocruz, no levantamento divulgado ontem. Com mais de 80%, né? Com mais de 80% da ocupação dos leitos de UTI. Ah, mas é percentual ali, não é justo, porque o número de UTIs disponíveis diminuiu muito do auge da pandemia para cá. Mas se tem 140 dos 700 leitos e você chega lá e 99% deles estão ocupados, 100% estão ocupados, vai faltar para você igual, né? E a gente viveu na pandemia aqui no Brasil essa agonia de esperar fila para UTI. Enquanto criavam novos leitos, né? Não é tão fácil assim você começar a construir hospital de campanha, reabilitar um monte de leito. E principalmente para não vacinados, tá? O alerta é importante porque tem gente que está com a vacina atrasada. Não é hora de estar com a vacina atrasada. Por favor, corra para pegar seu reforço, porque é preciso garantir proteção num momento como esse. Mayra, obrigado pelas suas informações. Bom trabalho. Valeu, gente. Até mais.